1984. A plenos pulmões, o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, comandava a campanha pelas diretas já. Que nós vamos restaurar essa prerrogativa sagrada da nação, esse direito inalienável, e que não haja mais neste país presidentes da República eleitos através de colégios eleitorais, mas sempre escolhido nas urnas pelo voto consciente e direto dos nossos concidadãos. Mineiro, conciliador e, antes de tudo, republicano, Tancredo de Almeida Neves sonhava com um novo Brasil. Por isso nós vemos a dona de casa cada vez mais angustiada e mais deprimida. Tudo quanto ela amealha, com duros sacrifícios, não dá para pagar as necessidades de um dia na manutenção do seu lar. Por isso nós vemos essa juventude caetá, ávida de estudos e tendo as universidades fechadas para que elas possam cumprir o seu ideal. O movimento em favor das eleições diretas para presidente ganhava força depois de 20 anos de ditadura militar. O golpe de 1964 derrubou João Goulart, dando início ao ciclo autoritário. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Apesar das mobilizações que marcaram o ano de 1984, a emenda Dante de Oliveira, que instituiria a eleição direta, não foi aprovada pelo Congresso. Tancredo Neves começou então a articular a própria candidatura presidencial, mas com o pleito indireto, sem voto popular. Essa nossa luta, na qual nós nos enganjamos, com os demais partidos da oposição, com o PDT, com a Frente Liberal do PSD, com a dissidência do PSD, do PDS, nós aqui estamos, neste momento, apenas assinalando uma arrancada que há de ser coroada com a esplêndida vitória no Colégio Eleitoral de 15 de janeiro. Doutor Tancredo, como é que o senhor se sente hoje aqui num comício do qual o senhor vai participar no Colégio Eleitoral, quando na sua cidade está realizando um comício de diretas já? E também será pelas diretas, minha filha. Aqui não há diferença do comício daqui com o comício de Belo Horizonte. Nós só iremos às indiretas se de todo não for possível nós realizarmos as diretas. Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf no Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985. O mineiro seria o primeiro presidente civil em quase 21 anos de governos militares. Tancredo Neves, 656 votos. Nas lembranças do ex-presidente José Sarney, vice de Tancredo, somente o político mineiro poderia costurar a transição democrática com tanta maestria. Eu gostava muito do Tancredo. Eu tinha um apreço muito grande e uma grande admiração pelo Tancredo. E acredito que se não fosse também o Tancredo, a sua capacidade na área política de coordenar, de dialogar, de buscar soluções, que toda a vida dele é construída dentro dessas qualidades. Quer dizer, a história prepara o homem para aqueles momentos. A história preparou o Tancredo para aquele momento. Só ele teria condições de ser um homem que não despertasse resistências maiores e que pudesse ter em torno do seu nome a aglutinação que ele teve. A mesma história que escolhe líderes também prega peças. O destino foi implacável com Tancredo Neves. Em 14 de março de 1985, véspera da posse, o político do PMDB teve de ser internado às pressas no Hospital de Base de Brasília. Inicialmente, o diagnóstico era de apendicite e que depois passou para diverticulite. Angustiado, o Brasil acompanhava diariamente os boletins médicos anunciados pelo secretário de imprensa da presidência, Antônio Brito. Observou-se esta tarde
discreto aumento das frequências cardíaca e respiratória, atribuído à elevação de temperatura, provável consequência do processo infeccioso já mencionado em boletins anteriores. Na madrugada de 15 de março, dia da posse, o país foi tomado por uma crise institucional. Quem deveria assumir? Com a palavra, José Sarney. Me disse Ulisses, nós temos um problema mais sério pela frente, é o problema institucional. Nós não podemos morrer na praia. Nós devemos agir. O que vamos fazer? Aí disse, você assume, você que vai assumir a presidência amanhã de manhã. Aí eu disse, não, Ulisses, eu não assumo, eu quero assumir com Tancredo. O povo brasileiro vai ter uma grande frustração se, em lugar do Tancredo, aparecer eu tomando posse como presidente. Temendo uma nova intervenção dos militares, restou a José Sarney, ex-integrante da Arena, partido da ditadura, e agora no PMDB, vestir a faixa. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu assumi para ser deposto, que eu não tinha, primeiro, vice-presidente. Segundo, não tinha um Estado rico, nem que... Terceiro, não tinha nenhuma contato, nem maior participação da inteligência nacional. Em meio às aflições do já empossado José Sarney, o drama de Tancredo se arrastava. Transferido para o Instituto do Coração, em São Paulo, o presidente ficou internado por 38 dias e passou por 7 cirurgias. Domingo, 21 de abril de 1985, na voz firme de Antônio Brito, o boletim médico final que enlutou a nação. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova República. A emocionante corrente de fé e de solidariedade das últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. Com a mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. As mesmas imagens de vigília e de fé que marcaram o Brasil em favor da recuperação de Tancredo Neves se ampliaram a partir daquele momento. O caixão foi levado para Brasília, onde simbolicamente subiu a rampa do Palácio do Planalto. Depois, as últimas homenagens foram feitas na terra natal, São João del Rei, Minas Gerais. Tancredo de Almeida Neves saía de cena, mas deixava marcas democráticas que são defendidas e construídas até hoje, depois de 40 anos. Quando o historiador do futuro se debruçar sobre essa quadra agitada e tumultuada da nossa história, ele há de destacar, em meio àqueles brasileiros que se entregaram pela luta da democracia, em 20 anos, conseguiram fazer desta nação uma democracia sem voto, e é para a valorização do voto e a consciência cívica dos nossos patrícios que nós nos encontramos nessa jornada.
povo é